Olá, pessoal, vamos lá. Essa aula é uma introdução à geometria analítica, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, vocês com a gente já começar, a geometria analítica é aquela parte da geometria que vai trabalhar com plano cartesiano, deixa eu ver aí na tela. Vai trabalhar com ponto, reta, circunferência, algumas figuras geométricas, algumas características do plano cartesiano, tá certo? Então, vou começar já falando do plano cartesiano, do que é ponto, depois a gente vai para retas. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Todas as fórmulas e propriedades do ponto, de reta, ponte e reta, tá certo? Então, vamos lá. Como vocês estão vendo aí na tela, a gente vai trabalhar, eu vou começar explicando o que é o plano cartesiano. A gente estuda o plano cartesiano já há muito tempo, né? Então, desde o sétimo ano, a gente já vê o plano cartesiano. Talvez hoje os alunos vejam mais, mas há um tempo atrás só se via plano cartesiano no ensino médio. Então, tá aí. O que é o plano cartesiano? É toda a região formada por essas duas retas, a reta x e a reta y, tá certo? A gente chama de eixo x e eixo y. Eles são eixos ortogonais. O que quer dizer eixos ortogonais? Quer dizer que eles são perpendiculares. Eles formam ângulos retos entre si. O que é um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. Esse quadradinho ponto quer dizer que eles formam ângulos retos entre si, certo? Nesse plano cartesiano, que é formado por esses dois eixos, a reta x e a reta y, esse ponto onde eles se cruzam é chamado a origem dos eixos, tá? É o ponto zero. Aqui é o ponto zero. Outra coisa, o eixo x é chamado de abscissa. O eixo x é a abscissa, que é o eixo horizontal. Já o eixo vertical, o eixo em pé, é a ordenada. Então, em algumas questões, vocês vão ver, o valor da ordenada é 5. Então, quer dizer que no eixo y, o ponto vale 5. E a abscissa é 6. Então, no eixo x, o valor desse ponto é 6, tá certo? Então, temos dois eixos ortogonais, ou seja, perpendiculares, que se cruzam entre si, formando essa região, tá? Como o nome já diz, é um plano, a região plana, onde eu posso desenhar pontos e retas. E como vocês viram, ele divide o plano em quatro partes. Aqui está o primeiro quadrante, depois vem o segundo quadrante. Então, se chama que ele gira no sentido anti-horário. Depois o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Beleza? Como vocês estão vendo aí. Aí, terceiro quadrante e o quarto quadrante. O valor de x, a reta x, vocês estão vendo que o ponto zero na reta y divide o x em duas partes, assim como o eixo x divide o y em duas partes. À direita do zero, no eixo x, eu tenho os valores positivos. Vamos colocar aqui os valores positivos. Então, o eixo x, à direita do zero, é positivo. O eixo y, acima do... No eixo y, acima do ponto zero, né, acima do x, vai estar positivo também. Está aqui positivo. Já à esquerda, o eixo x, à esquerda do zero, claro, vai estar negativo. Então, qualquer valor no eixo x à esquerda do zero vai estar negativo, assim como no eixo y abaixo do eixo x vai estar negativo, tá certo? Beleza? Todo plano cartesiano é formado por coordenadas. No plano cartesiano, eu vou ter várias coordenadas. Então, coordenadas são pontos que a gente representa por letras maiúsculas. Essas coordenadas vão ser formadas pelo x e pelo y. Um valor de x e um valor de y. Esses pontos são representados por letras maiúsculas. Ponto A, ponto B, ponto P e assim vai, tá certo? Beleza? Então, tá aí. O que é o plano cartesiano? É formado por coordenadas x, y. Vejam que primeiro vem o x e depois vem o y. Quando vocês virem entre parênteses um número, vírgula, outro, então quer dizer que é uma coordenada. É um valor do x, depois um valor de y. Sempre nessa ordem. Vamos ver aqui exemplo de pontos. Vamos ver aqui. Deixa eu desenhar aqui para vocês um plano cartesiano rapidamente. Para a gente colocar aqui alguns pontos. Deixa eu melhorar essa minha reta aqui.
Agora sim, Kleber. Vamos desenhar uma outra reta aqui. Prontinho. Então, aqui eu tenho o eixo X, que é a abscissa. Aqui está o eixo Y, que é a ordenada. Aqui está a origem. E vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o infinito. Aqui vai estar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e o infinito. Esses são os valores do eixo X. No eixo Y, que vai estar 1, 2, 3, 4 e o infinito. E aqui menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai, tá certo? Como eu falei para vocês agora há pouco, no plano cartesiano eu vou ter as coordenadas, que são os pontos. Vou colocar aqui o ponto A, vou colocar 2 e 3. Vamos chamar aqui o ponto B, vou colocar menos 3 e 1. O ponto C vai ser, deixe-me ver, menos 2 e menos 3. Vou criar aqui alguns pontos como exemplo. Ponto D, veja que pontos são chamadas letras maiúsculas. Ponto D vai ser menos 1 e 2. Vou colocar aqui o ponto E, vai ser 0 e 4. E o ponto F, 4 e 0. Pronto, vamos colocar esses pontos chamados de coordenadas. Lembrando sempre que primeiro valor é o x, o segundo é o y. Então, vamos marcar o ponto A. Quem é o ponto A? Veja que o ponto A é 2,3, ou seja, 2 e 3. Então, vamos lá. O x aqui é 2. Ó. O primeiro número é 2 no ponto A. O primeiro número é 2. Então, já marquei aqui o 2, tá certo? E o segundo número é 3 no ponto Y. O segundo número é 3. Então, vamos procurar aqui o 3 no eixo Y. Está aqui o 3. Então, como são coordenadas, eu tenho que juntar o 2 da horizontal com o 3 vertical. O 2 do X com o 2 do Y. Então, vamos lá. 2 com 3. Então, este é o ponto A. Olha que lindo. Então, está aí o ponto A no plano cartesiano. Vamos marcar agora o ponto B. O ponto B, primeiro é menos 3 e depois é 1. Se primeiro é menos 3, então no eixo X, vou aqui destacar o menos 3 para vocês. E depois vou procurar o 1 no eixo Y. O 1 no eixo Y. Então, X é menos 3 e Y é 1. X é menos 3 e o Y é 1. Então, percebo, está aqui o ponto B. Que no ponto A, nós temos 2 e 3. O X é positivo e o Y é positivo, no primeiro quadrante. Já o B, que está no segundo quadrante, o X é menos 3, o X é negativo. E o Y é positivo, que é 1. Vamos marcar agora o ponto C, aqui no plano cartesiano. O ponto C é menos 2 e menos 3. Então, x é menos 2 e y é menos 3. Perceba o seguinte, que o ponto C, como x é menos 2 e y é menos 3, ele vai achar no terceiro quadrante que ambos são negativos. Menos 2 com menos 3. Está aqui o valor de C. Menos 2 e menos 3. Ambos negativos. X e y. Vamos marcar o valor de D. D é menos 1,2. Então, é menos 1 com 2. Menos 1 do X. Então, menos 1 do X e 2 do Y. Menos 1 com menos 2. Só que eu coloquei valores errados, porque eu quero o ponto D no quarto quadrante. Se eu quero o ponto D no quarto quadrante, ele vai ser o contrário. Negativo. Deixa eu corrigir aqui, tá? Negativo. Vou mudar aqui a cor da caneta. Vamos lá. Positivo no X, negativo no Y. É isso que eu quero, tá certo? Então, vai ser mais 1 com menos 2. Aí vai ficar onde eu quero. Agora sim, claro. Então, X, vamos lá. X é mais 1 e o Y é menos 2. Então, veja que no ponto D, o X é positivo e o Y é negativo.
Então, tem o positivo com o negativo no quarto quadrante, tá certo? Beleza? Veja se vocês entenderam aí, está tudo bem. Agora, eu quero que vocês percebam uma outra coisa. Vejam que aqui no ponto D, que eu acabei de fazer, é mais 1 e menos 2. E no ponto E é 0 e 4. Veja o que acontece. Lembrando, esse primeiro valor é x e o segundo é y. Aqui é x e y, tá certo? Então, se o x é 0, o que é que eu vou fazer se o x é 0? Quando o x é 0, lembre-se, o x está aqui, ó. Nesse ponto aqui, é a origem. Não estou destacando aí, ó. Aqui, ó. Pronto, aqui está o 0. Então, se x é 0 e o y é 4, então eu só vou marcar em cima do 4 aqui, ó. Está aqui o ponto E, tá certo? Aqui o ponto E. Veja como o x vale 0, o ponto vai ficar em cima do y, o ponto fica em cima do y. Agora, o ponto F é o contrário. X é 4 e o y é 0. Se o y é 0, então eu vou marcar em cima do x no 4. Ó, o y vale 0, então eu vou até o 4. Marco aqui no 4, aqui o ponto F. 4 e 0. Tranquilo, minha gente? Então, está aqui o ponto F. Se o x é 4 e o y é 0, então quer dizer que o ponto vai ficar em cima do x. Se o y é 0, o ponto vai ficar em cima do x. E quando o x vale 0, aí o ponto vai ficar em cima do y. É isso que aconteceu. Tranquilo? Então, essas são as coordenadas do plano cartesiano. São os pontos. Então, eu posso marcar vários pontos. Inclusive, em algumas questões, posso marcar os pontos, posso marcar 4 pontos, formar um quadrilátero, formar 3 pontos, formar um triângulo. E se eu tiver 2 pontos, eu formo uma reta. Vamos ver isso agora. Deixa eu redesenhar aqui um plano cartesiano de novo. Eu vou chamar agora aqui eu vou mostrar para vocês a distância entre 2 pontos. Distância entre 2 pontos. Pronto. Deixa eu redesenhar aqui o plano cartesiano, como eu fiz agora há pouco. Deixa eu redesenhar aqui. Está aqui o eixo X. Está aqui de novo o eixo Y. Eu vou marcar aqui 2 pontos. Deixa eu marcar, pegar a caneta vermelha. Vou marcar aqui o ponto. Aqui não, deixa eu marcar aqui o ponto A, tá certo? Esse é o ponto A. Aqui vai estar a coordenada dele em relação a x, vou chamar x do ponto A. E aqui vai estar a coordenada dele, a ordenada dele no ponto B, que vou chamar y de A. Desculpa. Tá aí, x do A e o y do A. Então, em cada ponto do plano cartesiano, eu vou ter sempre o x ligado a ele e vou ter sempre o y. E aí forma-se o ponto A. E vou formar um ponto B aqui. Certo? Deixa eu colocar aqui o ponto B. Está aqui o ponto B. Então, eu vou ter a abscissa dele, que é o x no ponto B. E vou ter a ordenada dele, que é o y no ponto B. Está aqui o y no ponto B. Se eu tiver 2 pontos, um dos postulados de Euclides diz o seguinte, que se eu tiver 2 pontos, eu vou ter uma reta que passa por eles e uma única reta que passa por esses 2 pontos. Por isso que a gente diz que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então, eu posso passar uma linha reta, uma reta aqui, ó, que passa pelos 2 pontos. Pronto. Não é uma reta perfeita, mas está aí uma reta. Tá certo? Está aí a reta que passa por A e B. Se é reta, é infinita, não é isso? Pronto. Está aí a reta que passa por A e B, a reta R. Só que, se eu quero apenas a distância entre os pontos A e B, vou ter um segmento de reta, que é esse pedaço de reta aí. Se eu quero saber a distância que passa por esses 2 pontos, está aqui a distância D. A distância entre A e B. Como é que eu faço para calcular a distância entre A e B? Como é que eu vou fazer para calcular a distância entre 2 pontos em um plano cartesiano? Sempre que eu precisar calcular a distância de 2 pontos em um plano cartesiano, em uma malha quadriculada, eu desenho um triângulo retângulo, que coisa linda.
Dá para desenhar um triângulo retângulo aqui. Eu vou passar... Como é que eu vou desenhar esse triângulo retângulo? Essa distância D é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Então, se eu passar um segmento de reta aqui que vai do ponto A ao ponto B, tá certo? Uma linha aqui horizontal, no caso, que vai do ponto A ao ponto B. Ó, o ponto A, traçar um segmento que vai até tocar a linha que sai do ponto B. Tá aí. Isso aí é um dos catetos do nosso triângulo. Essa distância que vai de A até B, eu chamo de diferença entre XA e XB. É a diferença entre XA e XB, tá certo? A mesma coisa aqui, ó, na vertical. Tá aqui a distância entre o YA e o YB. Essa distância entre o YA e o YB, eu posso dizer, gente, que é o YA menos o YB. Por isso que, se eu usar Pitágoras, se liguem aqui, ó. Esse cateto, aqui embaixo, o horizontal, ele é a distância entre o XA e XB. Então, eu faço XA, desculpa aqui, peraí, XA menos XB. Já o cateto vertical, o outro cateto, vai ser YB menos YA, ou YA menos YB. A ordem não vai alterar, tá certo? Então, forma um triângulo retângulo. Por isso que a distância entre dois pontos, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Qual é o teorema de Pitágoras? Quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Quem é a? A hipotenusa, no caso, é a distância. Então, vai ficar assim, ó. Distância ao quadrado é igual. Quem é o cateto B? Vou dizer que é XA menos XB. Isso ao quadrado. Mais o cateto C. Quem é o cateto C? É YA menos YB. YA menos YB. Também ao quadrado. Então, essa é a fórmula para a gente calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, tá certo? Eu posso, claro, escrevê-la assim. Se eu tirar esse quadrado do D, que é a distância, ficaria D é igual a XA menos XB. Outra coisa, eu posso inverter a ordem. Vocês podem ver em alguns livros, em alguns materiais, assim, XB menos XA elevado ao quadrado. Como eu vou elevar ao quadrado, então tanto faz a diferença, vai dar sempre positivo, né, o quadrado. Mais YB menos YA. Então, pode ser YA menos YB ao quadrado. Se eu tirar o quadrado da distância, então eu passo em forma de raiz. Pronto. Aí essa é a fórmula que calcula a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Beleza, meu povo? Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês mandem para mim aí depois, tá certo? Deixe-me destacar aqui essa forma e ver outra coisa. Pronto. Tá aí. Agora, vamos ver. Eu vou desenhar outro plano cartesiano aqui, que a gente vai ver agora a forma de um ponto médio. Entre o ponto médio de um segmento. Deixa eu anotar aqui para vocês. Ponto médio de um segmento. Pronto. Vou redesenhar aqui um plano cartesiano de novo, para ficar bem claro para vocês. Pronto. Eixo X, eixo Y. Então, vou marcar de novo o ponto A e o ponto B. Aqui está o ponto A, aqui está XA e aqui YA. Vamos marcar aqui o ponto B. Está aqui o ponto B. O ponto B vai ter o seu valor no eixo X, que é o X do B, e seu valor no eixo Y, que é o Y do B. Aqui eu tenho a distância entre A e B. Está aqui a distância entre A e B. Tá certo? Tá aí, pronto. Só que em qualquer segmento eu posso ter um ponto médio. Quem é o ponto médio? É o ponto que está no meio. Está aqui, ó. Quando vocês ouvirem ponto M, o ponto médio, é o ponto que vai dividir esse segmento em duas partes iguais. Então, para eu calcular onde fica o ponto médio, quais são as coordenadas de um ponto médio, eu tenho que achar o valor do x desse ponto médio, que vou chamar de xm, que é x do ponto médio, e vou calcular o valor de y do ponto médio, que é ym. Então, o ponto médio vai ter sempre
o xm e o ym, tá certo? Do ponto médio. Como é que eu vou calcular, Kleber? Esse ponto médio está aqui, ó. As coordenadas do ponto médio vai ser o x do ponto médio e o y do ponto médio. Como é que se calcula isso? Da seguinte forma. O x do ponto médio, deixa eu anotar aqui, deixa eu melhorar, deixa eu colocar aqui mais para cima e ter mais espaço. Então, o ponto médio é formado pelo x, m e o y, m. Ou seja, o valor do x e o valor do y em relação ao ponto médio, tá certo? Beleza? Então, tá aqui. Como é que eu vou calcular o x do ponto médio? Ou seja, o valor do x que está ligado a esse ponto m aqui, ó. O valor do x está ligado a esse ponto m. Depois, o valor do y está ligado a esse ponto m. Então, tem que achar o valor do x e o valor do y. Para calcular o valor do x, eu vou fazer xa mais xb e vou dividir por 2. Vou calcular a média entre os dois pontos. E o y, do mesmo jeito. Y do ponto médio vai ser YA mais YB e vou dividir por 2, tá certo? Então, estão aí a fórmula, são duas fórmulas, né? Mas são iguais, para calcular o valor, as coordenadas do ponto médio, tá certo? Tranquilo? Ainda tem mais. Vamos ver agora uma outra coisa para a gente calcular. Quando eu tiver no plano cartesiano 3 pontos, tá certo? Quando eu tiver 3 pontos, vocês viram que 2 pontos do plano cartesiano formam uma reta, por eles passam uma única reta. Se eu tiver 3 pontos, pode acontecer o seguinte, deles serem colineares ou deles não serem colineares, tá certo? Não colineares. Então, quando eu tiver 3 pontos no plano cartesiano, eles podem ser colineares ou não colineares. Coloco 3 pontos no plano, para ficar bem mais claro. Se eles forem colineares, eles estão na mesma linha. Eles vão estar na mesma linha. Tá certo? Vou botar aqui, mesma reta. Se eles estão na mesma reta, o determinante formado pelos 3 pontos vai ser igual a zero. Daqui a pouco eu mostro como a gente calcula esse determinante. O determinante é igual a zero. Agora, se eles são não colineares, eles vão formar um triângulo. 3 pontos não colineares sempre formam um triângulo. Aí, nesse caso, o determinante vai ser diferente de zero. E se eu tenho um triângulo, eu vou ter o baricentro do triângulo. O que é o baricentro do triângulo? Vamos ver. O que é o baricentro do triângulo? Em uma aula minha, vocês já viram isso. Baricentro é o centro gravitacional. Centro gravitacional. Por isso que a gente chama de ponto G do triângulo. O centro gravitacional é o encontro das medianas. Encontro das medianas. Então, para calcular o baricentro do triângulo, vamos ver aqui, ó, as coordenadas do baricentro. Como é que a gente vai achar as coordenadas do baricentro? Vai ser da seguinte forma. Eu vou ter aqui G, vai ter o X do baricentro e o Y do baricentro. Tá certo? Eu vou ter o X do ponto G e Y do ponto G, que é em relação ao baricentro. Como é que a gente vai fazer isso? Vou redesenhar aqui o plano cartesiano mais uma vez. Deixe-me redesenhar aqui o plano cartesiano, o eixo X, que é a abscissa, o eixo Y, que é a ordenada. Vou marcar aqui 3 pontos quaisquer. Marcar aqui o ponto A. Marcar aqui o ponto B. Marcar aqui o ponto C. Então, aqui eu vou ter o valor do X em relação à
A. Aqui está o valor do Y em relação a A. Aqui eu vou ter o Y em relação a B. E aqui o X do ponto B. Aqui tem o X do ponto C. E aqui eu vou ter o Y do ponto C. Vocês sabem que lá na questão vai ter números, né? No lugar de XA vai ter um número, vai ter 2. XB vai ser 3, assim vai. Aí eu tenho aqui um triângulo. Se eu unir os pontos A, B, AC e CB, eu tenho um triângulo. Na maioria das vezes, a gente não precisa fazer desenho nenhum. Eu estou fazendo para poder demonstrar para vocês o que eu estou falando, tá certo? Mas, geralmente, as questões é só a gente colocar a forma que ele já vai achar os valores. Vejam aí, eu tenho um triângulo. Então, o baricentro seria o centro gravitacional, está aqui o ponto G. Então, no ponto G, eu vou ter o X do ponto G. Aqui eu vou ter o X do ponto G. E aqui eu vou ter o Y do ponto G. Tá certo? E como é que eu vou calcular isso? Vamos lá. O X do ponto G, a coordenada X, né, a abscissa do ponto G vai ser XA mais XB mais XC dividido por 3. É a média aritmética dos três valores de X. Já o Y do ponto G seria YA mais YB mais YC, tudo isso dividido por 3. Beleza? Então, é só lembrar dessa forma. Assim como no ponto médio, é a média aritmética. Só que no ponto médio, eu vou somar dois valores, XA e XB, e divide por 2. Aqui são três valores, então x do A, x do B mais x do C, e divide por 3. Certo? Aí, eu falei agora há pouco que para ser um triângulo, o determinante tem que ser diferente de zero. Então, se o determinante for diferente de zero, eu tenho um triângulo. Se o determinante for igual a zero, eu tenho uma reta, eles são colineares, estão na mesma linha. Mas como é que se determina se o triângulo está na mesma reta ou não? Vamos lá, deixa eu anotar aqui para vocês agora. Determinação de se o triângulo está... se os pontos são colineares ou não, se estão na mesma reta ou não. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui. Determinação de um triângulo. A gente vai determinar agora, vai verificar se os três pontos formam um triângulo ou não. Então, como a gente já viu, se o determinante for igual a zero, eles serão, os três pontos são colineares. Três pontos serão colineares. Se o determinante dos três pontos for diferente de zero, os três pontos são vértices de um triângulo. Serão vértices de um triângulo, tá certo? Como é que a gente vai calcular o determinante? Imagine que eu tenho o ponto A, vamos lá, ponto A, XA, YA. Eu tenho o ponto B, XB, YB. E tenho o ponto C, XC, YC. Certo? E vou calcular, vou determinar, no caso, se os três pontos vão formar um triângulo ou não. O que é que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui. O que é que vocês devem fazer? Vou colocar aqui, ó, XA, YA, XB, YB e XC, XC, YC. A gente vai fazer isso aqui, ó, uma matriz, só que eu vou completar com 1. Pronto, é isso. Tá aí. A gente vai fazer uma matriz. E vou calcular o determinante dessa matriz. Como é que a gente vai calcular o determinante da matriz? Se liguem. Eu vou multiplicar. Em primeiro lugar, para calcular o determinante dessa matriz, a gente vai repetir aqui, ó. XA,
xb, xc. Então, a gente vai calcular o determinante dessa matriz, repetindo essa primeira coluna, xa, xb, xc. Depois eu repeti a segunda coluna, ya, yb, yc. Qual é o próximo passo, Kleber? A gente vai multiplicar essas diagonais. No caso, xa vezes, vai ficar xa vezes yb vezes 1. Depois vou multiplicar essa outra diagonal. Vai ser ya vezes xc. E depois essa diagonal. Vai ficar xb vezes yc, tá certo? Depois, eu vou multiplicar a diagonal voltando aqui, ó, nesse sentido, certo? Então, vai ficar xc, yc. Aí eu inverto o sinal. Depois, xa vezes 1 vezes yc. Então, vai ficar xa, yc. Inverte o sinal. Depois, ya vezes xb vezes 1. Então, vai ficar xb, ya. Também inverte. Depois vai somar os dois resultados. Vai pegar esse resultado aqui e vai somar com esse aqui, tá certo? Aí, claro, se for um positivo ou negativo, vai usar as regras de sinal. Vai somar tudo. Kleber, eu não entendi. Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho com vocês. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Determine-se os pontos. Vamos marcar aqui 3 pontos quaisquer. Eu vou pegar aqui, ó, 3 pontos do meu primeiro exemplo. Vou pegar o ponto A, que é 2 e 3. Não, vou pegar um ponto qualquer aqui, só para ser mais rápido. Vamos lá. Digamos que eu tenha o ponto A seja 2 e 1. O ponto B seja 1 e 2. E o ponto C seja 3 e 0. Então, eu tenho 3 pontos quaisquer aí. Vamos verificar se esses 3 pontos são colineares ou não. Então, deixe-me colocá-los aqui. 2, 1 e 1. Depois, ó, a gente coloca 2 e 1. O B é 1 e 2. O C é 3 e 0. Completamos com 1. Então, essa aqui é a matriz. A gente chama isso de matriz. Agora, eu vou repetir a primeira coluna, que é 2, 1 e 3. 2, 1 e 3. Vou repetir a segunda coluna, que é 1, 2 e 0. 1, 2 e 0. Agora, vamos multiplicar. Primeira diagonal. 2 vezes 2 vezes 1 dá 4. 1 vezes 1 vezes 3 vai dar 3. 1 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. Agora eu vou fazer voltando. Essa diagonal secundária que se chama. 1 vezes 2 dá 2, vezes 3 dá 6. Eu coloco menos 6, que eu tenho que inverter o sinal. 2 vezes 1 vezes 0 vai ficar 0. E 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. A gente inverte o sinal. Se o resultado é positivo, vai ficar negativo. Não é que vai ficar sempre menos, eu vou inverter o sinal. Então, vamos somar 4 mais 3 vai dar 7. Já menos 6 com menos 1 vai dar menos 7. Quando eu somar tudo, vai dar 0. Então, se o determinante é igual a 0, eles são colineares. Se ele tivesse dado qualquer número que não fosse 0, então ele seria formar um triângulo. Então, poderia calcular o ponto G, né, o baricentro do triângulo, tá certo? Outra coisa, ainda em relação aos triângulos, eu posso calcular a área do triângulo. A área do triângulo. Como é que eu acho a área de um triângulo no plano cartesiano? Como é que eu vou achar a área de um triângulo? A área é o determinante D, é esse determinante dividido por 2. Só que esse determinante em módulo, ou seja, essa área, o valor numérico pode dar negativo, mas eu não vou considerar negativo, vou considerar apenas ele positivo, porque ele vai estar em módulo.
Então, essa é a fórmula, tá certo? Tranquilo? Então, vamos ver um exemplo. Imagine aqui um exemplo. Eu tenho aqui o ponto A, que é 1 e 2. Tenho o ponto B, que é menos 3 e 0. E o ponto C, que é 1 e 4. Vou colocar menos 1 e 4. Pronto. Então, tenho 3 pontos. Vamos determinar se esses triângulos, se esses 3 pontos são colineares ou não. Vamos calcular o determinante. Deixa eu escrevê-los aqui. 1, 2, menos 3 e 0, menos 1 e 4. Completa-se com 1. Ó. Aí forma uma matriz 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Vamos calcular. Vamos repetir primeiro a primeira coluna, que é 1, menos 3 e menos 1. E repetir a segunda coluna, que é 2, 0 e 4. Certo? Agora eu vou multiplicar as diagonais. A primeira diagonal aqui vai ser 0. A segunda diagonal, 2 vezes 1 dá 2, vezes menos 1 vai dar menos 2. E a terceira diagonal vai dar 1 vezes menos 3 vezes menos 4. Vai dar menos 12. Agora, as diagonais secundárias. Aqui vai dar 0. 1 vezes 1 vezes 4 vai dar 4. Eu coloco menos 4. 2 vezes menos 3 vezes 1. Vai dar menos 6. Aí eu coloco mais 6, tá certo? Tranquilo até aí? Vamos ver quanto é que dá esse negócio aí. Menos 2 com menos 12 vai dar menos 14. Menos 4 com mais 6, sinal diferente, subtrai a soma do maior. Esse zero nem considera, né? Esquece. Então, menos 4 com mais 6 vai dar mais 2. Menos 14 com mais 2 vai dar menos 12. Ou seja, o determinante deu diferente de zero. Então, forma um triângulo. Se o determinante deu diferente de zero, ou seja, isso é um triângulo. Vamos calcular a área desse triângulo. Como é que eu acho a área do triângulo? Desse triângulo aí. A área é o determinante em módulo, ou seja, menos 12 dividido por 2. Vai dar 6 unidades. Então, na questão, ele vai dizer, minha gente, se as unidades cartesianas é em metros, é em quilômetros, tá certo? Então, 6 unidades de área desse plano. Se eu quiser saber o baricentro desse triângulo, vamos calcular o baricentro. Vamos determinar o baricentro desse triângulo. Baricentro, vou achar o x do G e o y do ponto G, tá certo? Então, primeiro vamos calcular o xg. É xa mais xb mais xc dividido por 3. O x do ponto A está aqui, x, y, x, y. Primeiro é o x, depois é o y. Então, x é 1, menos 3 e menos 1. 1, menos 3 e menos 1. Então, vamos anotar aqui. 1, menos 3, menos 1. Tudo dividido por 3. 1 com menos... Quando a gente vai somar um valor positivo e um negativo, 1 com menos 1 vai cortar. Então, ficou menos 3 dividido por 3. Vai dar menos 1. Então, a coordenada x do baricentro é menos 1. Agora, vamos achar as coordenadas y. Y do baricentro vai ser YA mais YB mais YC, tudo dividido por 3. Certo? Vamos ver quem é. Os YA é 2, o do B é 0 e 4. Então, 2, 0 e 4. Vamos ver aqui. 2 mais 0 mais 4. Tudo sobre 3. Então, 2 mais 4 vai dar 6, dividido por 3 vai dar 2. Ou seja, o baricentro desse triângulo é menos 1 e 2. Ou seja, x do baricentro é menos 1 e o y é 2. Beleza, meu povo?
Então, isso é o começo de geometria analítica, tá? É a primeira parte de geometria analítica. Em uma outra aula, a gente vai ver o que é equação da reta e equação da circunferência, tá certo? Mas hoje, nessa parte introdutória, eu vou parar por aqui. Então, nós vimos o que é ponto, vimos que quando eu tenho 2 pontos, vou ter uma reta, e vimos como calcular a distância entre 2 pontos, e vimos que quando eu tenho 3 pontos, eu posso formar um triângulo ou eles estarem na mesma linha. Se eles estão na mesma linha, o determinante desses 3 pontos vai dar 0. Se eles não estiverem colineares, então o determinante vai ser diferente de 0. E para calcular a área desse triângulo, eu divido o módulo do determinante dos 3 pontos por 2, tá certo? E vimos agora também como calcular o baricentro do triângulo. Então, por enquanto, é isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau para vocês.